Olá, telespectadores da TV Prevê. Estamos iniciando mais um programa IESB Notícia e hoje o meu convidado é o professor Leandro Veloso, que é professor do curso de Marketing do IESB Prevê. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Said, como vai? Queria agradecer primeiramente o convite, é uma satisfação dividir a palavra com você, meu professor da graduação, meu professor do colegial. Para mim é um prazer enorme estar aqui dividindo a palavra. Obrigado, Leandro. O prazer é nosso em tê-lo aqui, né, para que você possa explicar para os nossos telespectadores um pouco mais sobre a área de marketing, sobre as mudanças que nós estamos tendo, né, na área do marketing. Leandro, hoje mudou muita coisa, né, certo? É com a difusão da internet, né? Agora há pouco mesmo eu fiz uma compra pela internet, certo? Super rápida, né? Vai lá, já parcelado no cartão de crédito. Como que para as empresas hoje fica essa questão, né? Certo? Quer dizer, o contato com o consumidor é imprescindível ou hoje a empresa vai ter que já pensar de forma dualista aí, né? Ou seja, trabalhar das duas maneiras? Bom, Said, hoje o consumidor ele é muito exigente e essa exigência veio da concorrência. Já foi o tempo de Ford que disse que vocês poderiam comprar qualquer carro desde que seja preto, porque só ele fabricava. Hoje a concorrência gerou um acirramento tão grande que é necessário a diferenciação dos produtos, dos serviços por parte das empresas. E o cliente hoje, com o fato da globalização, da internet, ele se sente no direito de entrar em contato com a empresa, em relação a reclamações, em relação a sugestões, em relação a elogios. E esse canal aberto hoje não é mais um diferencial para a empresa nenhuma. Esse canal aberto hoje é um produto já esperado, é algo que ele compra, já subentende que está pagando essa abertura da empresa. Então, essa comunicação hoje não é nada inovador, é algo básico. As empresas estão inovando hoje no conhecimento do seu consumidor, porque o consumidor hoje ele é visto como único e ele se sente como único. Ele não aceita mais aquele marketing de massa anterior, onde nós jogávamos uma comunicação na mídia, via TV, via rádio, e essa comunicação atingia todos de uma forma padrão, de uma forma mediana. Mas isso ainda é utilizado, não é, Leandro? Ou seja, nós não estamos assim vivenciando um choque, vamos dizer, de gerações até, né? Sim, porque mesmo aí na área do marketing ainda nós temos o marketing tradicional, sim, né? Ou seja, ainda você encontra algumas empresas que fazem essa comunicação de massa, sim, né? Certo? Sim. E outras que já estão trabalhando com outras ferramentas, né? Esse choque de gerações, Leandro, como que fica? Porque hoje com a internet, com as redes sociais, né, você tem outros tipos de pessoas, de comunicação entre as pessoas. Como que fica? As empresas precisam hoje saber trabalhar com todas essas formas? Sim, Said. Hoje o choque acontece por 3 gerações. Hoje nós temos os baby boomers comandando o mercado, que são aquelas pessoas que nasceram depois dos anos 40, logo depois do final da Segunda Guerra. Eles são acostumados com hierarquia, acostumados com uma carreira sólida, com estabilidade e com respeito. Logo depois, as pessoas que hoje têm entre 30 a 45 anos são chamadas de geração X. Essa geração X, criada pelos baby boomers, estão acostumadas à velocidade, fast food, coisa rápida, à disposição. Porém, eles estão acostumados a trabalhar, dar ênfase na carreira e esperar o momento de promoção. Essa é a geração X. Logo depois, nós temos a geração Y. Essa geração Y é a moçadinha acostumada com celular, com internet, que liga a TV quando chega em casa, muitas vezes liga o computador antes da TV, ou liga as duas coisas e fala ao celular e conversa com a mãe. Essa é a geração Y, que faz tudo ao mesmo tempo. Porém, eles têm uma dificuldade enorme em planejamento, em pensar linear. E na sala de aula, nós temos esse confronto, assim como na empresa. Porque na empresa, a diretoria, muitas vezes, salvo algumas raras exceções de empresas hoje, geralmente do ramo de tecnologia, elas são comandadas pelos baby boomers. E é necessário esse pessoal mais experiente, que tem muita capacidade, tem experiência, conhece a história, sabe como fazer, mas a emissão desse sinal, dessa comunicação, muitas vezes é recebida de uma forma distorcida pela geração Y.
Então, é necessário nós equalizarmos as duas idades. Na verdade, elas se complementam. Não existe uma idade ou uma geração melhor que a outra. O que existe é um complemento entre elas. Para planejamento, a geração Baby Boomer é excepcional. Só que para inovação, essa moçada chegando agora, geração Y, eles são extremamente... Eles têm uma facilidade muito grande para criar, para inovar, motivar, são entusiasmados. E já a geração X é um equilíbrio entre as duas, criado pelo Baby Boomer, porém criando a geração Y. E a empresa precisa entender, porque os mais experientes precisam entender essa necessidade de comunicação da geração Y mais nova, porque eles desde a família, eles ensinam os pais a mexer no celular, ensinam os pais a entrar, a fazer uma compra via web muitas vezes. Então essa hierarquia que existia antes, esse distanciamento entre pais e filhos, hoje eles estão mais estreitos, eles são mais parceiros do que essa relação entre hierarquia. Quando esse profissional vai para a empresa, ele busca, ele espera esse mesmo comportamento do chefe, ou do gestor, ou do líder, e muitas vezes não encontra. Então, a necessidade da maturidade nessa relação está nas mãos do Baby Boomer e da geração X, porque a maturidade vai demorar um pouquinho para chegar na geração Y, mas a capacidade eles possuem bastante. Então esse complemento, nós temos que entender qual é o receptor, qual é o comunicador e como cada um funciona. Mas com tanta variedade hoje, Leandro, né? Porque a gente sempre, constantemente nós estamos comentando, olha, hoje você tem muitas opções, ontem mesmo você tem muitas opções de automóveis, você tem muitas opções de produtos hoje, né? Variou bastante, tá? Como fazer para fidelizar um consumidor nos dias de hoje? Com as redes sociais, com a internet, como a empresa vai conseguir fidelizar o seu consumidor? Olha, Said, fidelizar hoje não é nada fácil, não é nada fácil. Porque nós temos hoje propaganda massificada, diferencial em produto é muito raro encontrar, porque os produtos são muito semelhantes, o preço ele é muito semelhante. Hoje as diferenças estão muitas vezes no serviço prestado, que é extremamente complicado de se padronizar um serviço, porque nós dependemos de pessoas. Produtos nós padronizamos a linha de produção, com uma gestão da qualidade eficaz, mas pessoas nós dependemos do humor, do ânimo, da disposição, da capacidade do treinamento. Tá? Mas essa prestação de serviço hoje vem implantando um novo diferencial de mercado. Só que estamos chegando numa fase onde só serviço não sustenta esse diferencial. E o consumidor hoje ele quer uma experiência diferenciada. Ele quer viver no ambiente de compra uma experiência diferenciada. Não só apenas comprar um produto interessante que vai satisfazer o desejo, mas também naquele ambiente onde for comprar, por exemplo, um restaurante, ele tem toda a ambientação em relação à iluminação, a layout, a atendimento. Restaurante para um jantar. Se nós formos pegar um fast food, uma rede de fast food, nós temos uma iluminação muito forte, um clima mais rápido, porque ali a intenção é que o cliente coma rápido e vá embora. Tá? Então, a empresa precisa entender, primeiro, quem é o público dela, quem ela busca, a quem ela quer vender, porque nós não conseguimos mais vender para todo mundo. Nós temos que segmentar o mercado. Qual é o meu foco? Se o meu foco é esse, foi monitorado por pesquisas ou levantamento de informações do meu público, nós temos o perfil desse consumidor, aí sim nós conseguimos atender a necessidade. E não adianta mais perguntar para ele o que ele quer. Ele não sabe. Nós temos que surpreendê-lo. Só entregar para o consumidor o que ele quer já não é mais o suficiente. Ele quer essa experiência positiva. Agora, Leandro, você falou da geração Y, né, que é a meninadinha, a moçadinha, sim, certo? E acho que de uma certa forma a X também acompanhou um pouco, né? Eles trocam muito rápido de produto, é verdade. Né, de relacionamentos até. Sim. Como fazer com essa nova geração? A geração nova não tem fidelidade mesmo. A geração nova, ela tem fidelidade com os seus próprios grupos. Eles se identificam em relação a valores. Alguns gostam das cores mais vivas, outros de cores mais sóbrias, outros de um comportamento mais espalhafatoso. O que eles fazem é eleger valores nesses subgrupos e naquele subgrupo é aquilo que vale. E alguns produtos são exclusivos, específicos para aqueles determinados grupos, mas são pensados, são exclusivos. A fidelidade do público mais novo é algo extremamente complexo, mas ao mesmo tempo
a pesquisa de mercado sobre esse consumidor é muito mais simples do que anteriormente. Antes nós tínhamos que ir a campo, fazer pesquisa qualitativa, depois a quantitativa, testar essas informações no campo. Hoje não. Hoje essas informações estão disponíveis nas redes sociais. Nós temos Orkut, temos Facebook, temos Twitter. Então os jovens hoje fazem questão, eles se sentem bem em postar as suas preferências. Se as empresas estiverem atentas, claro, com profissionais qualificados, atentas a essa fonte de informação que é muito rica e é muito fiel. Nós temos hoje facilmente o comportamento do consumidor mapeado, aí a questão é uma questão nossa, profissionais de marketing, construir produtos e serviços para atender aquela necessidade que está na nossa cara muitas vezes. Muitas vezes. Mas e a questão das tendências, né? Eles seguem tendências, essa nova geração? A nova geração costuma seguir modismo, Said. Modismo. Não tendências. Tendências para a geração X, eu me incluo inclusive nela, hoje com 32 anos, nós seguimos tendências sim. A geração Y é muito mais rápida, faz tudo ao mesmo tempo. Ela segue modismos, é muito rápido. Tá? E aí entra a questão então da criatividade. Sim. As empresas precisam ter um setor de criação muito forte para poder acompanhar a velocidade com que essa geração, a expectativa desses consumidores da geração Y. Sim. Seria isso? Seria isso. Não só produto, Said, que é o principal atributo, também. O serviço também, mas canais de comunicação. Como chegar naquele público? Porque hoje o jovem da geração Y, ele é muito resistente à propaganda. Sim. Ele é muito seletivo à propaganda. Ele respeita muito mais a opinião do amigo ou a opinião da rede social do que da própria propaganda. Então hoje a propaganda está não caindo em desuso, mas ela está caindo numa questão de credibilidade, onde a publicidade é mais forte. Porque propaganda é quando eu falo de mim mesmo. Quando eu falo de mim mesmo, eu posso ou não estar falando a verdade. E o jovem entende dessa forma. A publicidade é quando os outros falam da gente. Quando os outros falam da gente, a credibilidade é muito maior. E é o que manda hoje nesse público jovem. Publicidade. Chegando nas redes sociais, as empresas fazem publicidade e gera o buzz marketing ou aquele marketing de burburinho, aonde conseguimos chegar naquele público e nós tratamos, a empresa consegue tratar aquele consumidor como único, não como massa, não divergente mais, mas convergente à especificidade dele. Mas falando já em modismo, né? As redes sociais também não são modismo, Leandro? Ou tende a fomentar, a ficar? Há aproximadamente 10 anos atrás, nós achávamos de fato que seria um modismo. Mas hoje não é mais um desejo do consumidor mais novo. É uma necessidade. Porque o pessoal está enjoando fácil das coisas, né, Leandro? Enjoa muito fácil. Mas, inclusive das redes sociais. E as redes sociais hoje nós estamos tendo uma migração de uma rede social chamada Orkut para o Facebook. Sim. Tá? Que possui mais atributos, mais formas de interação. Agora surgiu a MySpace, né? Também o MySpace, o Twitter. Isso. Cada um tem uma especificidade. Cada um tem uma função específica, mas hoje, muito utilizado pelos jovens é o Facebook, porque eles postam, eles conversam. Já no Twitter, eles seguem algumas pessoas. Tá? Então o Face está muito mais, se bem que essas redes elas estão se interligando, elas estão se complementando. E tem empresas vendendo produtos já através das redes? Sim. Não só via internet, então, quer dizer, via redes sociais. Sim. Existe a publicação de produtos e serviços nas redes sociais. Fora isso, as redes sociais liberam espaço para venda de propaganda, de merchandising mesmo. Então, esses dois canais são possíveis, com muito mais credibilidade, com velocidade e atingindo o público específico. Você atende aquele único consumidor e ele se sente como único. E ele tem a necessidade também de se comunicar com a empresa. Tá ótimo. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e na sequência eu volto com o professor Leandro Veloso falando sobre o marketing, as novas, não vou falar novas tendências, né, Leandro, mas o novo marketing aí que está surgindo até em função das novas formas de comunicação. Nós voltaremos já já.
Voltamos com o nosso IESB Notícia, hoje entrevistando o professor Leandro Veloso, que é professor do curso de Marketing do IESB Prevê. E no primeiro bloco nós conversamos sobre as novas formas de comunicação, né? E o comportamento do consumidor, das gerações, né? E eu pergunto agora para você, Leandro, como atrair, quais são as ferramentas que vocês estão utilizando para atrair esses consumidores, tanto Y, X, certo? E outra, até já abordamos aqui num outro programa, né? A melhor idade. Porque o Brasil é um país, nós estamos falando da geração Y, mas o Brasil é um país que mais envelhece no mundo. Nós tivemos aquela explosão de natalidade na década de 70 e hoje nós estamos chegando aí com um público, né, acima dos 60 anos, um público vultuoso. Como atrair esse pessoal, Leandro? O segredo é segmentação de mercado. Cada público procura um tipo de produto, um tipo de serviço, tem uma necessidade determinada. O importante para a empresa, primeiramente, é determinar qual é o meu segmento, o que eu procuro, a quem eu quero vender o meu produto, a quem deseja o meu produto ou quem desejaria o meu produto. E se eu preciso ou não fazer uma certa adaptação a esse produto e serviço. Identificando qual é o meu público, eu consigo fazer o meu produto. Mas nós temos então um universo de consumidores, nós escolhemos o público adequado, específico, vamos atrás deles a partir de um posicionamento de marca. Posicionamento, pessoas possuem personalidade, produtos possuem posicionamento. Então nós criamos um posicionamento para a marca, onde aquele consumidor se espelha naquela marca. Porque a marca ela diz ao mundo quem nós somos ou quem nós gostaríamos de ser. É ali que gira todo o mundo do marketing. Do marketing que eu digo do P de promoção, de comunicação. Então, eu sei quem eu quero, eu faço uma imagem desse meu produto, não adianta só ser bom. Precisa mostrar e convencer que é bom. Aí eu tenho a aceitação do público. Mas, Leandro, essa segmentação não está ficando cada vez mais complicada também? Porque, como nós falamos no primeiro bloco, você tem aí 3 gerações, né? Sim. E para você segmentar, né, você não pode ter tanta rigidez, não é isso? Sim. Porque os mais velhos, vamos dizer assim, certo? Eles também querem os produtos da geração Y, os celulares, né? Vamos pegar o caso do celular, né? Certo? O XY, né? Utilizam celulares. Sim. E tanto um quanto o outro querem os celulares modernos, né? Como fazer com como conviver, vamos dizer, com essa miscigenação de interesses? Bom, primeiro, as pessoas mais novas estão acostumadas à velocidade. As pessoas mais experientes, elas têm uma certa resistência, em média, tá? Resistência à tecnologia, porém, está à disposição. O gostoso dessa miscigenação de gerações é esse complemento. O jovem complementa o mais experiente em relação à velocidade de inovação. E o mais experiente coloca calma no jovem, porque ele tem pressa. Para ele, se ele perder um final de semana, é o fim do mundo. Então ele tem muita pressa. Então, essa convivência, porque normalmente nós tínhamos sempre 2 gerações no mercado, porque as gerações eram marcadas a cada 25 anos, porque era a média onde os casais tinham filhos. Hoje as gerações são marcadas a cada 10 anos. Nós temos várias gerações hoje convivendo ao mesmo tempo. E parte do público mais experiente a responsabilidade pela maturidade nessa relação. E adequar e orientar os filhos, orientar os netos, orientar os amigos e complementar, essa é a palavra. Eles se complementam, não são rivais, não são antagônicos, eles são complementares. Nós falamos também sobre a questão da compra pela internet, né? Como fica o atendimento em relação ao marketing, tá, hoje? Ou seja, o atendimento ao cliente é preponderante, certo, para que você possa vender hoje produtos, seja pela internet, seja na forma presencial ainda? Isso aí depende. As formas, o varejista ele pode optar, né? Se ele vai vender via web, se ele vai vender via loja física ou se ele vai vender via porta a porta ou catálogo. São essas 3 possibilidades escolhidas pelo varejista. Ele pode escolher 1, 2 ou as 3. Depende do público, depende do canal, depende da capacidade dele de entregar também, porque não é só fabricar ou só vender. Nós precisamos entregar e dar assistência a esse cliente, porque ele é muito exigente.
dependendo do público, até parece uma brincadeira, mas nas redes sociais existe um comércio enorme de jogadores de botão. Sabe aqueles jogadores de botão antigos, para colecionadores? Tem gente que ganha dinheiro vendendo isso. Então tem mercado até para jogador de botão. Como é que não vai ter mercado de repente para um celular? Tá? O que nós precisamos é inovar, vender o mesmo produto com uma embalagem ou com um conceito ou com um contexto diferenciado para surpreender, para entregar o que ele não espera. O que o consumidor espera na cabeça dele já é obrigação. Tá? É obrigação. Então precisa entregar o que ele não espera. Para isso, criatividade. Criatividade vem da onde? Pode vir da geração Y, porém a geração Baby Boomer e a X conhece a história. Tá? Essa miscigenação, como disse você, é necessária não só na escola, mas também na empresa. E para atender, nós precisamos estudar, precisamos de profissionais de marketing, claro, atentos a essas inovações, atentos ao mercado mudando e com a humildade de sempre perguntar. Porque nem sempre, nós nunca vamos saber tudo. Porque hoje o mundo ele se renova muito rápido com essa humildade. Sempre entender, perguntar e estar monitorando. E você acha que o consumidor brasileiro, Leandro, ele está mais exigente? Muito mais, muito mais. O Brasil, ele passou por uma fase de, naquela época chamada de país subdesenvolvido, para país emergente. E isso nunca se vendeu tanto água mineral como agora. Sim. Nunca se vendeu tanto telefone como agora. Eu lembro na época dos meus pais, dos meus avós, as pessoas alugavam telefone, era caríssimo. Hoje não, hoje você compra um chip de R$15. Então, o mercado é outro. O mercado, o Brasil é outro. Hoje o Brasil é um país respeitado. A geração X viu um presidente sendo colocado e sendo impedido. Tá? A geração Y já nasceu nata a criatividade neles. Então tudo isso torna o brasileiro um consumidor exigente, porque hoje ele está acostumado, ele não aceita mais aquela época passada. Hoje o nosso país, ele está comparado, eu acredito muito no Brasil, porque o Brasil é um país, se nós formos ver, na verdade, com 200 anos. Há 500 e alguns anos atrás, lá em 1500, o Brasil foi descoberto, mas o Brasil começou a se desenvolver em 1806, quando veio a família real para cá. Aí começou o desenvolvimento. Então nós somos um país de 200 anos. Para 200 anos, Said, estar como nós estamos, nós somos um ótimo país. E nós não fizemos também, Leandro, já que você tocou nesse assunto, né? Não estamos utilizando a mesma tática dos japoneses, ou seja, os americanos reclamavam que nós éramos macaquinhos, que nós copiávamos eles. E nós não copiamos mesmo? Ou seja, o que é bom para os Estados Unidos não é bom para o Brasil? Sim. Certo? Ou seja, essa questão do consumo. Copiamos, estamos nos dando bem, estamos provocando uma difusão até do consumo, né? Incrementando a nossa produção interna, certo? Ou seja, não estamos copiando? Sim, mas copiar não é vergonha para ninguém, Said. Sim. Se é bom, temos que copiar mesmo. E o marketing faz muito isso, né, Leandro? Exatamente, nós temos que copiar sim e, se necessário, adaptar à nossa realidade, porque a questão cultural é muito importante. Nós temos até, inclusive, a Coca-Cola lá no Amazonas, em Parintins, com a embalagem azul, porque a questão cultural, nós temos a rivalidade entre o boi garantido e o boi caprichoso. A questão cultural importa demais. Então, copiar é importante. Tem muita coisa dando certo lá fora que nós podemos aproveitar aqui. Só que com o receio e o cuidado de copiar com critério. Certo. Adaptando a nossa as suas necessidades, né? A sua realidade. Sim. Certo. E Leandro, voltando para a questão da compra pela internet, você acredita que é também assim uma tendência, que é passageiro, ou que isso tende a substituir, certo, as compras presenciais, vamos dizer assim? Eu não acredito em substituição, Said. Eu acredito em complementação. Livros, CDs nem tanto, porque hoje pouca gente compra CD, hoje o pessoal baixa as músicas. Mas livros é muito mais rápido, muito mais confortável comprar pela internet. Alguns produtos, nem tanto. Alguns supermercados em grandes capitais já trabalham com e-commerce. Você entra no teu micro, faz a compra do supermercado, sim, inclusive com hortifruti, e é entregue na tua casa. É uma tendência, sim. Se isso vai tomar o lugar do varejo físico, eu particularmente não acredito. Mas eu vou mais além. Além da compra via web, que hoje está se tornando tradicional, nós temos os grupos de compra conjunta, de compra coletiva. Sim.
que hoje é uma tendência, não sabemos ainda se é um modismo, se é uma tendência, se veio para ficar ou não. O que acontece é que esse grupo de compra conjunta, coletiva, ele dá para o consumidor algo que ele nunca tinha, nunca teve, que é o poder de compra, poder de barganha. Porque historicamente o fabricante vende em grande quantidade para o intermediário, distribuidor, que fraciona a carga e entrega por varejo, que vende fracionado mais caro. Quando o consumidor tem o poder de compra e volta no varejista para comprar em quantidade, ele inverte a ordem dos fatores. Aí nós temos uma oportunidade de mercado ou uma ameaça. O que vai acontecer na frente nós estaremos aqui para ver. Mas é uma inversão de valores, onde o varejo precisa pensar o que ele vai fazer. Porque se não tomar cuidado, daqui a pouco o varejo vai trabalhar apenas com preço promocional. Ou não. Ou de repente é de fato uma tendência, mas ações pontuais de varejistas tratados para trazer consumidores potenciais. Aí é sadio, é interessante. Quem vai dizer isso para a gente é o futuro. E para nós até, da nossa geração, é um contraste, né? Porque às vezes a gente sente falta de alguém atendendo, sim, né? Certo? De alguém dando atenção, sim, né? E muitas vezes a gente também não quer que atenda, na verdade. A gente quer que, não, quero rápido também, quero ir embora logo, certo? E esse choque que é complicado de lidar com ele, né, Leandro? Sim. Certo? Mas você acredita então que com a geração Y a tendência é esse choque ir minimizando e entrarmos numa rota mais de modismos mesmo, como você colocou, sim, mais rápida? Sim, eu acredito que a geração X ela já nasceu com essa questão. Ela já nasceu com a internet, então ela desconfia menos de uma compra via web, ela aceita mais. Porém, muitas vezes para comprar tem que usar o cartão de crédito do pai, sim, que o pai pode não aprovar, não confiar na internet. Mas a compra via web, ela continuará crescendo, porém não vai tomar espaço totalmente da compra física, da loja física. Isso acredito que nós temos, porque o consumidor, mesmo mais novo, ele tem um sentimento tradicional, ele precisa daquele contato, muitas compras ele precisa negociar, conhecer informações mais técnicas, ele precisa testar. Tá? O produto ele é muito palpável, dá para a gente testar na hora, o serviço já não, o serviço nós compramos uma promessa, então depende muito do mercado. Ou seja, nós temos que continuar preparando os nossos filhos, os nossos netos, para que tenham contato, para que eles saibam conversar, sim, saibam negociar, sim, né? Sim. Para até fazer valer os seus direitos, fazer valer, claro, as suas necessidades, é isso? Claro, claro. Não deixar de lado esse contato pessoal, mostrar que apesar das redes sociais, da internet, das facilidades de comunicação, ele precisa fazer também a comunicação presencial, é isso, Leandro? Sim, a vida não é só o mundo virtual. O mundo virtual está aí à disposição, mas a vida está aqui no mundo real. E no mundo real, ela é formada por relacionamentos, por pessoas, por diferentes tipos de temperamentos, de necessidades. O mundo real é presencial. Tá? O mundo virtual está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, para agilizar a nossa vida, mas o mundo real está aqui. Até porque a gente encontra no mercado também, né, de forma inovadora, pessoas que, ao invés de inovar no sentido de utilizar essas ferramentas de comunicação modernas, está inovando no contato físico, sim, certo? No contato presencial, né, de vender, de conseguir vender o seu produto, né, através de inovações, vamos dizer assim, bem pitorescas até, sim, né? E como que você avalia isso? Tem espaço então para todo mundo? Tem espaço para todos, desde que sabe o que está fazendo. Nós temos que ter um pouquinho de conceito para saber como funciona a história, quais são as ferramentas para chegar no consumidor eficazmente. Mas tem espaço para todo mundo, o universo ele é muito grande. O que nós precisamos é conhecer. Existem necessidades e necessidades, consumidores e consumidores. Tá? Nós temos espaço para todo mundo. Precisamos é conhecer e saber o que estamos fazendo para não jogar dinheiro fora. O consumidor, muitas vezes, ele quer sim o contato. E para ele, nem sempre mais é melhor. Às vezes, mais é menos. É até engraçado falar isso, mas às vezes o consumidor não quer mais. Ele quer algo mais rápido, ou mais em conta, mais próximo. Tá? E não mais fantasia. Então nós podemos colocar que os 4 P's ainda
estão valendo. Estão valendo e vão viver por muito tempo. Por muito tempo. Então tá ótimo. Eu conversei aqui com o professor Leandro Veloso, professor do curso de marketing do IESB Prevê, um bate-papo muito agradável, viu, Leandro? Tá? E espero que o nosso telespectador tenha entendido esses conceitos do X, do Y, das novas, das gerações, né? Certo? E com certeza foi muito bem explicado por você. Muito obrigado, Said. Eu queria agradecer o convite, me sinto honrado mesmo de estar aqui com você. Queria só deixar um toque para o pessoal. Nossas aulas no IESB não se limitam à sala de aula. Depois da sala de aula nós temos a continuação no Facebook, para quem tiver curiosidade, Polpa de Marketing, o Polpa de MKT. Tá? Tem todo o conteúdo em relação a marketing, administração, o que vem acontecendo no mundo hoje. E para contato com o professor Leandro, professorleandro.veloso@gmail.com. Muito obrigado, Said, muito obrigado a todo mundo. Tá ótimo. E eu peço a você, telespectador, continue assistindo a TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.